Bom, ontem nós levantamos aqui a questão, levantamos a dúvida. Será que o capitão Adriano iria se opor a cerca de 70 policiais que foram até o sítio ou chácara onde ele se encontrava na Bahia para capturá-lo? Ele tinha avisado o seu advogado, o Paulo Emílio Catapreta, de que os policiais do Rio de Janeiro não iriam atrás dele para prendê-lo, e sim para executá-lo. A Corregedoria da Polícia da Bahia abriu um inquérito para apurar se houve essa execução ou se os policiais atiraram para se defender. O capitão Adriano foi encontrado nesse sítio e com ele 4 armas e 13 celulares. O miliciano foi localizado depois de uma denúncia de um segurança. O sítio, o chácara, pertence a um vereador do PSL, que disse que não conhece o ex-policial e não sabe como é que ele entrou lá. O secretário de Segurança da Bahia, Maurício Barbosa, disse que as circunstâncias da morte vão ser investigadas. Uma pessoa que trazia um histórico criminal e um preparo muito grande no manuseio de armas de fogo. Não há a menor chance de querer trazer algum pingo de dúvida se houve execução ou de haver tido uma queima de arquivo. É um trabalho eminentemente policial. Bom, a notícia está tendo repercussão em Portugal. O jornal Correio da Manhã reproduz matéria do seu correspondente no Brasil, dizendo que Adriano sabia demasiado. E as circunstâncias em que ele foi morto vão ser analisadas porque levantam suspeitas. Realmente há uma dúvida nisso, né, Cláudio Humberto? Afinal de contas, um sujeito experiente como ele, foi do BOPE, sabia que os policiais queriam ao seu encalço, todos eles tinham o mesmo preparo que ele. Não é de se esperar que nessas circunstâncias, não sei que ele quisesse se suicidar. Aí então ele atirou contra os policiais. É tudo muito estranho mesmo, né? Mas esse camarada era muito violento, né? Era intolerante, tinha histórico de intolerância, enfim. E ele era matador de aluguel, quer dizer, para mim é tudo, não tem nada de muito estranho nisso não. Que ele abriu fogo, não sei o quê, para tentar intimidar o cerco, para tentar furar o cerco, essa é uma possibilidade. Agora, de fato, havia muito interesse, sobretudo da polícia de policiais do Rio de Janeiro, na morte desse camarada, porque ele era miliciano, ele era matador de aluguel. Ele era um sujeito com passagem pela polícia, passagem como policial, né? Passagem pela polícia na condição de policial. E portanto, assim, muito da vida criminosa dele seguiu impune durante muito tempo em razão da cumplicidade, ou no mínimo, né, do silêncio, né, da omissão dos seus colegas de farda. Portanto, assim, se ele é preso e resolve abrir a boca, muita gente poderia enfim, acabar comprometida com esse esquema, né? Então havia, de fato, muita gente interessada na morte dele, não tenho dúvida nenhuma. Morto, ele não vai poder responder uma série de perguntas, evidentemente. Seria muito bom se tivesse sido capturado vivo para poder responder a essas perguntas que aparentemente vão ficar sem respostas. É preciso lembrar que, porque há muita conjectura por aí, não é? Matou para queimar arquivo, matou porque não querem deixar que ele fale que ele tinha vínculo com A ou com B. A polícia da Bahia participou dessa operação, não é? E o governo da Bahia é um governo petista, já há 4 mandatos, se eu não estiver enganado, né? 2 do Jacques Wagner, e esse é o segundo do Rui Costa. Então, é preciso levar isso em consideração. Eu acho que se alguém tivesse ou tinha algum interesse político em manter esse indivíduo vivo para que ele prestasse depoimento e eventualmente colaborasse em investigações contra a família Bolsonaro, né, a polícia baiana não teria ajudado nessa operação, embora estivessem ali muitos policiais fluminenses também, que certamente alguns deles talvez tivessem interesse em que ele fosse embora daqui sem contar nada do que sabia. Mas apreenderam 13 aparelhos celulares onde ele estava. E nesses aparelhos é possível que exista alguma coisa. Por exemplo, a gente vai poder entender
como é que ele conseguiu ficar tanto tempo foragido do Rio de Janeiro, com policiais de vários estados no encalço dele? Como é que ele conseguiu se financiar tanto tempo fora? Quem é que distribuiu dinheiro a ele? Se ele tinha alguma espécie de apoio político, alguma espécie de contato ainda no Rio de Janeiro. E talvez, com documentos, com aparelhos celulares, a gente descubra aquilo que me parece mais importante, porque chegou a ser especulado que ele poderia ajudar na descoberta do assassinato da Marielle Franco. E o que os policiais do Rio de Janeiro dizem é que ele ou seria mais útil na investigação da rachadinha do gabinete do Flávio Bolsonaro. Isso eu acho importante de ser investigado na medida do possível agora, porque ele morreu, mas não é bom que paire essa dúvida sobre um relacionamento próximo demais de um senador da República, filho do presidente, com um bandido matador temido no país inteiro. Isso eu acho que precisa... Por que a mãe e a esposa dele trabalhavam até 2018 no gabinete do Flávio Bolsonaro? Por que ele recebeu homenagens do presidente da República quando deputado e do então deputado, agora senador Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa? Ontem o presidente emitiu uma nota... Quando estava preso, né? Quando estava preso, ele recebeu a medalha Tiradentes, né? Então, ontem o presidente da República emitiu uma nota dizendo que em 2005, quando manifestou apoio ao então policial, o fez porque ele era considerado um herói do BOPE e depois ele veio a cometer crime. Enfim, é plausível a justificativa do presidente da República. O que não é plausível é que depois da prisão e depois de conhecida a capivara dele, eu usei capivara agora porque a gente está vendo uma capivara aqui, né, Pedro? Na Marginal, no Bora São Paulo. Conhecida a capivara dele, ele tenha conseguido empregar a mãe e a esposa no gabinete do Flávio Bolsonaro. Isso essa resposta o país merece, né? Então, e o Ministério Público do Rio está trabalhando, né, com investigadores da Bahia para justamente agora ir montar esse cerco, as pessoas que estavam próximas a ele. Até mesmo o tal do segurança, que segundo algumas apurações aí, teria entregado o local onde estava o capitão Adriano, né, para a polícia. É o Leonardo, que foi preso... Leonardo Abreu Guimarães, que foi preso nessa ação no dia anterior à prisão. Ele disse que o Adriano estava apreensivo, deu uma ordem pelo celular para que o levassem para outro esconderijo, porque imaginou que a polícia podia chegar a qualquer momento lá na fazenda onde ele estava escondido na Bahia. De um vereador do PSL, né? De um vereador do PSL, que é aliado do PT lá na Bahia, né? É diferente. PSL? O PSL lá apoiou o governador Rui Costa na eleição anterior. Ah, mas isso é pré-Bolsonaro. Pré-Bolsonaro, né? Mas você sabe como é que é essa história de política regional e partido pequeno, né? Às vezes você já teve o PSDB apoiando o PT em algumas regiões. Isso aí não é tão claro. E olha, hoje sai aqui uma revelação também importante, hein? O jornal O Globo relata que teve acesso a laudo da Polícia Civil Fluminense, que concluiu que a voz do porteiro que liberou a entrada do ex-policial militar Elcio de Queiroz no condomínio Vivendas da Barra, no dia da morte da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, não é do funcionário que mencionou o nome do presidente Jair Bolsonaro para os investigadores da Delegacia de Homicídios. Seria do policial reformado Rony Lessa. Ele e o Elcio de Queiroz estão presos sob a acusação de terem cometido o crime. Então a voz seria do Rony Lessa, que morava no mesmo condomínio. Essa história deu muito pano pra manga aí, né? E agora é o seguinte, existem outros elementos que estão aí, né? Pra serem colocados e pra polícia chegar até o desfecho dessas histórias. A suspeita é o quê? É que o PT fez conluio com o PSL do Bolsonaro para matar é isso? Para matar o policial? Eu acho que não, né, Cláudio? Eu acho que não, né? Eu acho que isso enfim... Não, o Pedro só lembrou que o PSL apoiou. O vereador, o PT antes do Bolsonaro. O vereador dono porque assim, quando se trata disso, né, é preciso da gente ter uma certa cautela, né? Porque afinal com as pessoas... É preciso lembrar que durante meses, né,
nós todos repetimos aqui, aqui no Brasil todo, estou falando de todos os brasileiros, quem se interessou por esse assunto, repetiu a versão ou a suspeita de que o senador Flávio Bolsonaro tinha cometido crimes de lavagem de dinheiro, de não sei o que e tal. Aí vai lá a Polícia Federal, isso foi manchete durante muito tempo, né? Vai lá a Polícia Federal, investiga e conclui que não é verdade, não aconteceu, não há nenhum indício de lavagem de dinheiro ou de falsidade ideológica do senador Flávio Bolsonaro. E aí, quer dizer, superadas essas suspeitas, vamos partir para, sabe, é preciso dar um crédito às autoridades, né? Quem é que investiga isso? É o Ministério Público, é a Polícia Federal, é a Polícia Civil. Vamos aguardar as investigações para ver, afinal de contas, quem matou esse camarada aí, esse bandido que foi morto na Bahia e as circunstâncias da morte. Eu acho que seria prudente aguardar a conclusão das investigações. Claro, com certeza. Agora, só queria deixar claro aqui que o Gilson Dedé, que é esse vereador do PSL, deu uma declaração de que não tem nenhum alinhamento político com o Bolsonaro, né? Ele é um vereador do PSL, como a gente ressaltou aqui, mas a política regional tem dessas coisas. Ele é o dono da chácara onde o miliciano Adriano Magalhães Nóbrega foi morto em Esplanada. E ele disse que só se filiou ao PSL para ter mais chance de ganhar as eleições e que não tem nenhum alinhamento político com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele é conhecido na região como Gilcinho de Dedé. Ele também disse que não sabia do esconderijo do policial militar, fato que certamente vai ser apurado na investigação policial. Agora, conluio de partido político nessa história aí, não tem nada investigado ainda. O que a gente tem são fatos estranhos demais, né? Por que um cidadão ligado à milícia do Rio de Janeiro, investigado em casos que envolvem o filho do presidente da República, estava escondido na fazenda de um vereador que é do PSL, mas diz que não tem alinhamento político com o Bolsonaro e que já apoiou o PT em outras eleições? São elementos que fazem parte dessa investigação toda.